Meu caro internauta, estamos aí mais uma vez, continuando a série de mensagens. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. Gostaria de compartilhar de mais uma porção da palavra, a continuação da mensagem nas cartas paulinas, segunda parte dos crentes em Colossos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, sobre a supremacia e a proeminência de Jesus Cristo. Para tanto, eu gostaria de ler Colossenses 1, versos 15 a 19, que diz assim: E ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Ocorre que Cristo, segundo Paulo, tem a supremacia de todas as coisas. O que Paulo está dizendo, entre outras coisas, é que numa época de crescimento de seitas que enfatizam as forças da natureza, as religiões, e que afirmam a existência de seres angelicais, entre outros, a supremacia de Cristo deve ser reafirmada, vivida. A mensagem da proeminência e da supremacia deve ser divulgada. A igreja não deve se calar ante a essas coisas. Ela não deve se colocar apenas na ofensiva ou mesmo na defensiva. Antes, ela deve viver plenamente a verdade cristã. Muitos dos ensinos errados em nossos dias têm conseguido grande projeção por causa da nossa fraqueza em viver a vida cristã de uma maneira superficial, segundo a riqueza. O apelo do Novo Testamento e do apóstolo Paulo aos crentes de Colossos é para vivermos uma vida cristã, e ninguém pode ir contra esta verdade. Em outras palavras, quando diz que ele tem toda a proeminência, é que Jesus traz ordem ao caos, e que a vida não é um produto, um capricho de Deus. A vida é obra da criação de Deus, do ato criativo de Deus. Nós não somos produto de um mero acaso. Deus cria, ordena e sustenta todas as coisas para si mesmo. Todo o universo, o cosmos, no grego aí, ele usa a palavra cosmos, que é mundo, e oikomene, que é o mundo então conhecido, o mundo habitado. Paulo está reafirmando que a supremacia, Cristo traz a ordem criada. Ele não é criado como todas as criaturas. Ele é o Criador. Ele é a pessoa de Deus.
o agente da criação, ele está numa posição de igualdade com Deus, de superioridade em relação à criação e de liderança como cabeça da igreja, cabeça da ordem criada. A supremacia de Cristo indica seu caráter absoluto em relação a tudo, a ordem criada. Ele não era um espírito que habitava na região celeste. Paulo vai dizer aí no texto que ele é o verdadeiro Deus. Ou seja, Cristo tem a supremacia na experiência pessoal do crente. Por sua morte, ele nos reconciliou com Deus e por meio dele é que mantemos novidade de vida com Deus. Cristo tinha supremacia no ministério de Paulo. Paulo demonstra pelo seu exemplo que era obediente a Cristo e que os sofrimentos que tinha no seu corpo não eram para atingir a perfeição, como eles pensavam, os gnósticos, entre outras seitas que havia na época de Paulo, que alcançava a perfeição de acordo com os graus e ia elevando o espírito, crescendo espiritualmente. Ele alcançava a perfeição em Deus, em Jesus. Mas a perfeição era uma consequência da sua fidelidade a Deus. Ele fazia tudo por Cristo, por causa de Cristo e pelo Evangelho. O ensino de Paulo sobre a proeminência de Cristo era para dizer que Cristo não pode ser comparado a outra coisa, a não ser com Deus somente. Ele é Deus e deve ser adorado como tal, como Deus. Outra coisa que eu aprendo é que o desejo de Deus aí em Paulo, aos crentes de Colossos, a igreja colossense, o desejo de Deus, ele quer que nós vivamos em Cristo, como chamam os teólogos católicos, na união mística, em novidade de vida. Cristo é de fato consubstancial ao Pai. Ele representa o Pai, ele é o Pai, ele é equivalente a Deus, consubstancial, ou seja, da mesma substância e essência de Deus. Como já observamos, a doutrina só tem sentido quando transforma nossas vidas. A religião de alguém só tem sentido quando traz transformação, quando promove reconstrução do ser humano, quando transforma de fato as nossas vidas. De nada valeria tanto o ensino de Paulo se a vida dos crentes continuasse como a vida anterior sem Cristo. Ou seja, Cristo vai trazer aí o Evangelho. O Evangelho transforma a nossa vida, recria, refaz todas as coisas, coisas novas, coisas celestiais. Por isso, ele faz constantes apelos para um viver digno de santidade, consagração do Evangelho. O risco que corremos é substituir a verdadeira vida espiritual por rituais e conhecimentos teológicos, religiosos e filosóficos. Mas Jesus não veio fundar uma religião ou mais uma igreja
ou uma filosofia, uma ideia, ou um princípio. Jesus veio nos resgatar, nos salvar e nos redimir, dar de fato vida nova para cada um de nós. Aqui no texto, na mensagem que estamos meditando, o apóstolo Paulo exorta à vida ética, a distinguir entre o verdadeiro e o falso e tomar cuidado com os ensinos que querem facilitar a vida do crente, fazendo com que ele não viva segundo a essência do verdadeiro e genuíno evangelho. Paulo também, já concluindo, diz que o crente precisa saber qual é a verdadeira posição em relação a Jesus. Será que nós vamos conceber Jesus, ter um conceito formado sobre acerca da pessoa de Jesus, como os demais, que ele era apenas um líder, um filósofo, um rabino, um rabi, ou um rabone, um mestre, ou ele é, de fato, o Filho de Deus, o Deus feito homem, encarnado, o que Paulo deseja é que em Cristo tenhamos novidade de vida, novos pensamentos, novas perspectivas de vida, um novo andar. Como diz Deus lá para o nosso pai na fé, Abraão, lá em Gênesis, há um versículo que eu amo, diz: anda na minha presença e sede perfeito. E qual é o ideal de perfeição para Deus? É nos afastarmos de todo pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, que desonra a Deus, com as coisas deste mundo. É como diz Paulo lá na sua carta, na sua epístola: fugir de toda a aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É consagrar a nossa vida. Como dizia o avivalista do século XIX, John Wesley, fundador da igreja wesleyana metodista, é imperioso, é preciso arrancar todo dia da nossa vida o pecado, como uma erva daninha, como um espinho, um punhal, que nos fere, que nos corta, que perfura a nossa alma, o baú da nossa alma, e sangra. É como o câncer, gangrena, que carcome, que destrói a nossa alma, que mancha, obscurece o nosso entendimento, fazendo-nos pecar. É o desejo. Por isso, Cristo Jesus é tão importante para a nossa vida. Como dizia um hino, lá no ex-professor do seminário presbiteriano: Jesus precioso,
Jesus precioso. Jesus, Jesus, Jesus. I no feel, keep singing, long, sweet singing as I go. Jesus, Jesus é o nome mais precioso que eu conheço. Ele preenche todas as minhas necessidades à medida que ele me leva e eu estou indo para o céu. Mais ou menos é a tradução do inglês desse hino. Nome precioso. Preciosidade de Jesus. Eu vou repetir e já concluindo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele subsistem, pois, todas as coisas, e aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Então, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, para ele. Então ele nos cria quando nós nascemos. E quando nós morremos, morremos primeiro para este mundo, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. À medida que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador desta vida, dizemos para Deus e para o mundo que pertencemos a Deus, que somos vocacionados, comissionados para o céu. Pertencemos a Ele, somos dele. Por isso que Ele tem toda a proeminência e suficiência na nossa vida. Ou seja, todas as coisas perdem o brilho, o seu glamour, o espetáculo. As coisas deste mundo, o pecado, já não tem mais sentido. Já não brilham os nossos olhos para as coisas deste mundo, porque nós pertencemos a Cristo, a Deus. Somos cidadãos dos céus. Cristo nos basta. Que você tenha esta compreensão e que Cristo seja tudo em nossas vidas e na sua vida também. Amém.